Graça e paz, você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos aqui na nossa temporada falando sobre releitura, atualização e adaptação da Bíblia. É necessário? Então, você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações, esteja recebendo sempre aí as nossas mensagens de novos vídeos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o subtema, né? A Bíblia é um livro insuficiente que precisa ser relida ou atualizada para ser eficaz? E aí, para me ajudar a responder essa pergunta aqui, estão comigo aqui meus dois amigos aqui, chamei os universitários, né, para me ajudar. Está comigo aqui o pastor Zait, né, da nossa equipe aqui, sempre conosco, nos auxiliando, e o pastor Tony, né, um grande amigo, também mestre na escritura, trabalhando conosco esses temas aí, interessantes, né? E aí, pastor Zait, vou começar com você. A Bíblia é um livro insuficiente? Precisa ser relida, atualizada, para ser eficaz? A palavra, ela responde dizendo que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, né? E ela é suficiente para mostrar ao homem como chegar até Deus, né? Então, não existe uma insuficiência na palavra. Ela não tem nenhuma questão de falta, né? Ela é completa, porque ela veio de Deus, né? Todos os homens foram inspirados pelo Espírito de Deus para poderem escrever os textos sagrados, né? Então, não foi uma inspiração humana, não foi um texto escrito pelo pensamento humano, né? Foi algo revelado por Deus, né? Uma revelação profética. Os homens que escreveram a Bíblia, eles andaram sobre uma revelação profética no seu tempo, para poder comunicar essas verdades para nós. Então não há no texto nenhum tipo de, vamos dizer assim, insuficiência. Ela é completa para responder sobre todos os assuntos espirituais que o homem precisa. Agora, ela não vai dar resposta a desejos humanos. Ela não vai ser uma fonte de resposta baseada naquilo que eu quero ouvir, mas naquilo que Deus quer dizer. Isso aí, não é o que eu quero ouvir, né? Mas, pastor Tony, a Bíblia, ela não contempla de forma positiva, ou seja, não contempla com o prêmio da salvação alguém que, por exemplo, gosta de tomar ali a sua bebida alcoólica, tomar a sua cervejinha no final de semana, tomar sei lá, né, a sua dosezinha de pinga lá. A Bíblia não contempla com a salvação, por exemplo, uma relação homoafetiva. Ela não contempla com a salvação alguém que não quer casar, mas ele quer ter relações sexuais de forma livre, como Deus criou o homem, né? Com o órgão lá e a mulher também. Qual é o problema de se ter relações sexuais cientificamente? Há quem diga que é positivo tais práticas. E por que só quem casa pode ser beneficiado com isso? A Bíblia não contempla. Não deveria a Bíblia, pastor Tony, ter que ser atualizada ou relida para contemplar essas pessoas tão preocupadas com a salvação e com a vida eterna? O que você me diz aí, pastor? A Bíblia realmente ela restringe, né, o comportamento dessas pessoas. A grande questão
quando a gente recebe o chamado de Cristo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. As pessoas só querem seguir Jesus, ter relacionamento com ele, ser beneficiada pela salvação ou pelas bênçãos, mas elas esquecem da cruz e do negar-se a si mesmo, né? Há quem diga, e infelizmente eu digo isso aqui em Brasília, né? Tem um pastor aqui da cidade que ele teve a ousadia de afirmar que os evangelhos, por serem antes da crucificação, narrarem os ensinos de Jesus antes da crucificação, não são para a igreja, né? Vai ver essa interpretação aí que se tem. Mas mesmo se esse pastor... é porque, na realidade, é um argumento assim, até pobre. Assustador, diria. Né? E pobre de argumento teológico, porque as cartas são suficientes para combater todos esses pecados. Então, se ele pega somente as cartas de Paulo, vamos dizer, não, vou fazer só uma leitura paulina da Bíblia, só essa leitura é suficiente para combater todos esses pecados. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é uma unidade da palavra de Deus, ela combate realmente esse tipo de pecado, desse tipo de comportamento, e se a pessoa tiver uma leitura superficial da Bíblia, por si só, essa leitura ela já começa a transformar e trazer um impacto para a vida dessa pessoa. Mas se ela mergulhar em um estudo bíblico profundo e sério, ela vai entender que ela precisa mudar de comportamento. A grande questão é que a gente se relaciona com um Deus santo, mas a gente não quer viver em santidade. Então, porque eu quero me relacionar com um Deus santo, mas eu quero vivenciar ainda os meus pecados. Então, há uma necessidade de desconsiderar alguns textos na Bíblia que são muito claros, né? Então, falar, mas isso aqui era cultura da época. Um gancho que o senhor falou sobre bebida é um debate bem legal de se fazer, porque existem estudos e estudos falando que a questão da bebida ela é pontual de um povo ou de uma cultura. Aí uma vez alguém me falou que os pastores no Rio Grande do Sul eles são acostumados a beber vinho. Não, bebe vinho no cotidiano e ninguém se escandaliza. Aí eu falei, mas mesmo assim, a Bíblia diz que é pecado. A pessoa me prova na Bíblia que é pecado e citou alguns textos, como o do apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? Timóteo, é bom você tomar um cálice de vinho. Citou alguns textos dos Salmos, né? Que considera a alegria como vinho, né? Aí eu falei para essa pessoa, é uma leitura superficial da Bíblia. A Bíblia, se a gente for aprofundar o estudo sobre bebida na Bíblia, a Bíblia fala sobre 3 tipos de bebida. E todas elas, na nossa tradução, vai vir como vinho. Então tem o vinho, que é considerado o vinho velho, o vinho muito velho e o vinho novo. Toda vez que a Bíblia faz uma associação de alegria, é com o vinho novo. E toda vez que a Bíblia faz uma associação com alguma coisa danosa, é com o vinho velho. O vinho velho ele é estocado e por si só ele tem um teor alcoólico. Por causa da fermentação. E é muito interessante. Eu conversei com um químico. Ele me falou um negócio sem ser crente. E ele me falou um negócio que eu falei, cara, que negócio legal. Ele falou para mim, por que Jesus pediu para colocar o vinho a água que ele transformou em vinho nas talhas de água e não nos tonéis de vinho? Aí eu falei, por quê, cara? Ele falou, porque quando você derrama um vinho em um tonel, já tem a questão da fermentação no tonel. Então você derrama o vinho lá, automaticamente aquele vinho que foi derramado, ele fermenta. Aí ele fica com teor alcoólico. Ele falou, então Jesus foi tão prudente que ele falou assim, coloca nas talhas de água. Por quê? Porque não tem contaminação e ninguém vai poder dizer na história, isso foi palavra dele, ninguém vai poder dizer na história que esse vinho tinha teor alcoólico. Ninguém pode falar isso, porque não tinha. Porque o vinho novo ele não tem teor alcoólico. Né? E esse vinho novo ele é amargo
ele é considerado um vinho melhor porque ele não tem mistura, ele não é fraco, e ele pode ser usado medicinalmente para algumas enfermidades no estômago, e foi esse tipo de vinho que... Isso. Então, assim, a Bíblia... E aí, eu sou formado em legislação de trânsito, saí do debate bíblico com alguns pastores, saí do debate bíblico. A Bíblia fala que você não pode embriagar. Não vos embriaguei. A Bíblia não fala que você não pode consumir. Aí eu falei, então tá, irmão, vamos sair do debate bíblico. Eu falei, existe um estudo muito sério no Brasil. Fisiologistas, psicólogos e psiquiatras, médicos e alguns profissionais da área de esporte fizeram um estudo para o governo federal para dizer se uma taça de vinho era suficiente para deixar a pessoa embriagada a ponto dela não poder dirigir. E eles chegaram à conclusão, sim. Uma taça de vinho embriaga a pessoa a ponto dela não poder dirigir, e isso é uma legislação federal no Brasil. Então eu falei, irmão, existe uma legislação federal que diz que uma taça de vinho embriaga. Acabou. Ponto final. Agora, se vocês querem continuar, continuem. Adapte a Bíblia. Adapte. Atualize, né? Eu fui questionado por uma pessoa exatamente sobre esses pontos, falando sobre a questão da relevância da Bíblia não contemplar essas pessoas com a salvação, mas ela já afirmava que Deus sim. Ela dizia, não, Deus ama essas pessoas, e estava falando de forma mais específica da questão da homoafetividade, né, do homossexual. Mas a Bíblia, ela diz que não condena e tal, mas Deus ama. Eu falei, mas como é que você desassocia Deus da Bíblia? Não, porque eu creio em um Deus que ama todos, que ele recebe todos, que o que importa para ele é o coração e a entrega que aquela pessoa tem, e etc. Eu falei, bom, então tá bom, você está me dizendo isso fundamentado em quê? Você está afirmando coisas sobre Deus, que Deus pensa assim, que Deus pensa de outro jeito, que ele entende isso, que ele entende aquilo. Mas baseado em qual fundamento você está afirmando essas coisas sobre Deus? Né? Foi minha pergunta para ele. Aí deu umas voltas para cá, deu volta para lá, eu falei, não, mas você está afirmando coisas, você está dizendo, ó, eu creio em um Deus, porque Deus ama assim, ele trata assim, eu não estou nem entrando no mérito de certo, errado, bom e mal, eu só quero saber o fundamento que você está se baseando para afirmar essas coisas sobre Deus. O que foi? Deus já apareceu para você e falou isso? O que aconteceu? De onde você tirou essas ideias? E aí ele não soube me responder, né? Foi baseado na expectativa que ele tinha. Eu falei para ele o seguinte, olha, algumas pessoas na sua adolescência, né, tiveram aquilo que a gente reconhece como chamado amigo imaginário. Tiveram, né? Tá lá por inúmeras razões. Às vezes a pessoa sofreu muito bullying, era um processo protecionista para ter alguém que, de alguma forma, ali tivesse algum tipo de empatia com ela, ou a solidão, ou enfim, qualquer coisa, ou, né? A pessoa ali desenvolveu esse amigo imaginário lá. E é curioso que o amigo imaginário, ele sempre gosta do que você gosta, né? Ele gosta dos mesmos filmes, ele gosta das mesmas séries, ele gosta das mesmas pessoas e desgosta das mesmas pessoas que você. Esse amigo imaginário, ele é impressionante, até a forma de vestir, ele concorda com a sua, ele não diverge em absolutamente nada de você, porque o amigo imaginário nada mais é do que a reprodução do seu próprio ego. É você reproduzindo uma outra imagem de você mesmo, por inúmeras que são as razões, para que você conviva com aquilo lá. Aí eu falei para esse jovem, provavelmente o que você fez? Você pegou seu amigo imaginário e promoveu ele a Deus. Foi o que aconteceu. Porque esse Deus, ele aprova tudo que você aprova. E ele concorda com tudo que você concorda. Então, na verdade, você só promoveu o amigo imaginário, agora a divindade, né? Ele foi promovido bem aí. Porque o Deus que eu sirvo e conheço,
O que creio dele, o que entendo dele, o que sei dele, eu aprendi com a Bíblia. E esse Deus, ele tem vontade própria, pensamento próprio, ação própria. E muitas vezes, essa ação, pensamento e vontade vai ser um confronto para o meu pensamento pessoal. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo a Bíblia lá falar que eu tenho que dar outra face para quem bateu na primeira, aquilo não é muito legal, fácil de pensar nisso, não. Eu concordo com ele, porque eu entendo que o que ele está dizendo, do sentido, mas dizer que isso era a minha primeira escolha, não era, não. Passou a ser a partir do momento que eu decidi submeter a minha vontade à vontade dele. Então, perceba a diferença desse Deus, que ele carrega a sua própria vontade. Então, a Bíblia é um livro insuficiente, precisa ser relida, atualizada, para ser eficaz? A resposta da pergunta que eu fiz ao pastor Tony, né? Essas pessoas que não são contempladas com a salvação segundo a Escritura, precisamos então fazer uma atualização da Bíblia, uma releitura. Ela é insuficiente para poder entender essas pessoas? A resposta é muito simples: não. A Bíblia não tem que ser relida, a Bíblia não tem que ser atualizada, e a Bíblia não é insuficiente. Tá? Não é a Bíblia que, para agregar mais pessoas, ela modifica o pensamento de Deus. O pensamento de Deus não muda. A mente de Deus, ela não muda. Os princípios e fundamentos de Deus não mudam, como dissemos já no vídeo anterior. Deus não precisa de atualização porque ele é eterno. Ele conhece todas as coisas. Já dissemos no vídeo passado também, o amanhã para nós é uma incógnita, para Deus o amanhã já é. Então ele não precisa ser atualizado. Ele já se preparou para todas as circunstâncias e situações. Então, não é a Escritura que precisa ser reconstruída para poder abraçar ou enganjar mais pessoas. Não, não. São as pessoas que têm que se converter dos seus caminhos maus para o caminho aprovado por Deus. Tá? Então, o meu comportamento é que tem que ser migrado. E aí, mais uma vez, a gente pode até gastar esses últimos minutinhos aí, pastor Tony, pastor Zait, trabalhando mais um pouco esse contexto, dessa insistência desse conjunto de pseudos cristãos e falsos arautos, mestres e profetas que insistem nessa mecânica de desmerecer a Bíblia, de desconfigurá-la como livro que traz realmente a palavra de Deus, para poder inserir, então, esses adenos, esses anexos aí de aceites, né, de processos inclusivos. O quanto isso é destrutivo para o cristianismo, para o seu propósito? Vamos falar disso aí. Quem começa? Pastor Zait. Então, sempre houveram ataques, né, a palavra de Deus para tentar desmerecê-la. Nos séculos passados, eles criaram a crítica histórica, né, tentando dizer que a Bíblia não tinha documentos suficientes para comprovar a sua veracidade. Né? Essa escola, essa crítica caiu por terra porque foi surgindo mais documentos, né, artefatos arqueológicos, comprovando que a Bíblia ela é verdadeira historicamente, né, e não tem outro livro no mundo que tenha mais provas substanciais, né, que a legitime do que o outro livro. Parece que é uma, não sei se é de Homero, né, alguma Ilíada, né, de Homero, e só tem 2 documentos para testar a sua fidelidade. Enquanto a Bíblia tem mais de 2.000 documentos, né, fora os artefatos. Mais de 2.000? Mais de 2.000, fora os artefatos arqueológicos, né? Então, assim, depois veio a crítica textual. Agora eles tentam dizer que a forma, né, da escrita, a gramática
não condizia, né, conforme os originais se perderam pelo tempo e que havia divergência de escritor para escritor, né, aí contestava a autoria de livros, e tudo isso também caiu por terra, né? Foram também com os manuscritos de Qur'an foram achados, comprovaram cada vez mais que havia uma conexão entre cada livro da Bíblia ali, né, tentaram desmoralizar também o cânon bíblico, mas não conseguiram, tentaram colocar livros apócrifos, né? E que eles viram que não conseguiram combater no campo teológico, né? Então eles passaram para aquilo que eu tinha um professor chamado Rubem Amorese, pastor presbiteriano. Ele dizia que a modernidade ela tem um tripé, né? Que é o pluralismo, me enrolei aqui, e o secularismo e a privatização, né? Então, o pluralismo é a diversidade de opções que o mundo oferece hoje, em todas as áreas, né? Você vai no supermercado, você tem vários produtos de várias marcas, vários sabores, né? Na religião você tem várias opções, né? Então, cada um pode fazer a sua escolha à vontade, né? Na privatização, tem-se o conceito de que cada pessoa ela pode fazer a sua escolha e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém mete o bedelho, tá? E na secularização, a modernidade exclui o pensamento religioso e os conceitos religiosos, né, como embasadores do seu pensamento, da sua forma de viver. E aí eles adotam a ciência, né, e a razão como aquele que vai explicar tudo no mundo. As premissas que balizam, né? Isso. E partindo desse princípio, então, aí da secularização, as pessoas, então, tentam combater. Triste, né? Triste, mas é isso. Nós vamos voltar depois nesse ponto aí, pastor Tony, para continuar essa linha de pensamento a respeito da questão desse ambiente, né, de negligência das escrituras e do porquê a gente vê hoje uma comunidade cristã que abandonou a oração, que abandonou o conhecimento das escrituras para andar nessa proposta evangélica do sinta-se bem, né? Nós vamos chegar nisso aí. E é isso aí, continua com a gente, acompanhando aqui, a gente ainda tem muita coisa para falar aqui sobre esse assunto, não é? Releitura, atualização e adaptação da Bíblia. É necessário? Fica com a gente, Deus abençoe.